Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Hoje, uma segunda-feira calorenta, né? Tá bem quente aqui em Brasília, né? Se vocês ouviram um barulhinho é porque eu deixei a janela aberta, então, ao vivo é isso que acontece, né? Mas sejam todos muito bem-vindos para mais um momento em que nós unimos as nossas mentes, os nossos corações, para estudarmos, refletirmos, orarmos juntos. Isso tudo é maravilhoso. Essa oportunidade que a gente tem de um acesso a um conhecimento que nos liberta das nossas sombras, das nossas ignorâncias e nos permite caminharmos em direção à luz. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, rogamos a Jesus que possa abençoar os nossos lares, abençoar a todos nós que estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus e que a gente possa, de alguma forma, sentir a presença dos amigos espirituais, dos trabalhadores, dos médicos, de todos aqueles que se conectam com aqueles que oram. Neste momento, o nosso lar, o lar de cada um de nós, é um ponto de luz neste universo tão necessitado de amor, de luz, de paz e de fraternidade. Que nós nos sintamos fortalecidos, abençoados, prontos para continuarmos as nossas lutas internas, vencendo as nossas dificuldades, e que possamos, assim, termos a certeza de que nunca estamos sós. Jesus está sempre conosco. E também ainda temos toda a ajuda espiritual, a ajuda da nossa família espiritual, que se faz presente através dos nossos amigos, através de pessoas que reencontramos nesta vida. Então, vamos dar início ao nosso estudo e oração da noite de hoje. Pois bem, o tema que nós vamos estudar encontra-se no livro Triunfo Pessoal, autoria espiritual Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E tem um capítulo que tem um texto que se chama Apoio Terapêutico pela Religiosidade. É muito interessante esse texto de Joana de Ângeles, né? Mas antes de ler esse texto, eu queria ver com vocês se seria possível a gente entender um pouquinho alguns conceitos antes de ler o texto, para que a gente possa compreender melhor o que Joana de Ângeles nos traz de reflexão, né? Bom, as reflexões sobre a influência da religiosidade, da espiritualidade, nos aspectos da saúde da população em geral, não são de hoje, né? Alvo de pesquisadores em todos os tempos. Na época do Egito já se estudava isso, né? Recentemente, embora nós tenhamos a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e ela tenha evidenciado, né, a religiosidade, a espiritualidade como práticas associadas ao conceito de saúde, somente em 1998, incorporou essas dimensões em seu conceito multidimensional de saúde. Para a OMS, o conceito de saúde é o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, não basta não termos uma doença e todos os nossos exames estarem normais. A vida é muito mais do que apenas o nosso corpo físico. O nosso corpo físico precisa de estar integrado ao nosso eu, ao nosso self. Precisa de estar integrado à nossa mente, a quem somos espiritualmente, né? Pois bem, então, esse movimento, né, da
que houve, né, dos estudos relacionados com espiritualidade, religiosidade versus saúde, ele acontece no Brasil, por exemplo, na USP tem matérias, né? Hoje, ele acontece nos Estados Unidos, ele acontece na Europa, em todo o mundo. Sempre tem essa presença que diferencia aquele paciente que tem uma doença diagnosticada, uma doença física ou mental, que não tem nenhuma espiritualidade ou religiosidade daquele que tem, né? Mas eu estou diferenciando aqui agora com vocês religião de religiosidade ou espiritualidade, certo? Então, nós precisamos de levar em conta que sempre que a gente usa uma palavra, um termo, essas palavras mudam de significado com o tempo, né? Então, o que acontece? Nós temos a palavra religião, que vem do latim religare, e significa se religar ao divino. Porém, com o tempo, o que foi acontecendo? As religiões foram tomando outro formato, se tornando instituições com regras próprias, e hoje as religiões têm uma organização formal, né? Então, tem uma hierarquia, é preciso obedecer essa hierarquia, tem normas, tem regras, né? Então, veio muito para o plano material organizacional. Pois bem, então, hoje em dia, quando a gente fala em religião, nós nos referimos a instituições e não nos referimos mais a esse ato de se religar ao divino, como sugere a palavra, né? Então, o que a gente entende como religião? Religião é um conjunto de crenças, de valores, de estilos de vida, de práticas devocionais, que é regida sob um nome, uma figura institucional. Os costumes e regras são os mais variados, dependendo de cada religião, né, que adota. Então, cada religião possui uma bandeira, uma proposta filosófica, um conjunto de regras, né, e que tem origem no contexto sociocultural. A gente vê muito isso, por exemplo, fazendo aquela comparação dos santos católicos, por exemplo, com os orixás, né, da Umbanda, que representam vários santos católicos, né? Então, isso depende do contexto sociocultural, né? Então, uma religião que teve a sua origem na África, uma religião que tem a sua origem na Inglaterra, na França ou no Brasil, sei lá, né? O contexto sociocultural é diferente. Então, gente, a religião, ela tem esse conjunto de regras. Então, por exemplo, se eu sou católica, tem umas regras que eu tenho que cumprir para comungar, né, para aceitar aquela hóstia que é ofertada, e aquela hóstia tem um significado. Numa outra religião, como a batista, não tem uma hóstia, mas tem regras diferentes também para que a gente possa cumprir. Agora, então a religião, ela dá a ideia para a gente de grupo de pessoas, né? Tantas pessoas pertencem a tal religião. É diferente do termo que nós vamos tratar aqui, que é a religiosidade. A religiosidade, ela é mais uma prática individual. Cada um tem a sua própria religiosidade, né? E ela tem mais a ver com a busca da sensação da paz, né? Com um propósito individual e interno. Então, a religiosidade, ela tem uma conexão com a forma como a gente enxerga a vida, os problemas, as crenças. Essas conexões são importantes.
na prática da religiosidade, né? Então, a religiosidade, eu cuidaria das coisas do meu espírito. Por isso que cada um é um espírito diferente do outro, a religiosidade é diferente para cada um, né? Sempre tem alguma diferente. A religiosidade pode ou não estar ligada a uma religião, né? Então, a espiritualidade, ela não vem de regras, de normas, de dogmas, de doutrinas, mas ela vem da própria alma da pessoa, da compreensão que a pessoa tem, que a pessoa busca da vida, né? Então, a espiritualidade faz com que as pessoas busquem, né, estratégias para fortalecerem a sua fé, para trazerem a sua paz. Então, a abrangência da espiritualidade é muito mais ampla do que da religião, né? E a religiosidade, a espiritualidade, ela não é definida, como eu falei para vocês, ela é única para cada pessoa que a pratica, né? Então, a pergunta que eu faço: você é uma pessoa religiosa ou você é uma pessoa com uma religiosidade grande em você? Ou você tem ambas as coisas, né? Então, você pode conectar-se com o divino, com o sagrado que existe dentro de você, quando frequenta uma religião. E você pode ter a religiosidade e seguir uma religião. Ou você pode não ter essa conexão, mas eu frequento por regras da minha família ou por regras sociais, né? Uma religião, e aí eu vou ser um religioso, porque eu não estou nesta condição me conectando com o sagrado, com a espiritualidade maior. Então, eu posso ser um religioso que cumpre regras, normas, que é visto socialmente, politicamente, né? Mas que não tem a religiosidade ali naquele momento. E nós podemos, né, nos conectarmos com esse divino, com o sagrado, sem nenhuma religião. Você pode se considerar assim uma pessoa com a religiosidade grande, sem religião, né? Então, eu posso gostar de frequentar uma religião, aquele grupo, e essa religião me conectar com o divino, com o meu sagrado. E isso é ótimo também, né? Eu já sou uma pessoa com uma espiritualidade que necessita dessa comunhão e encontro em uma religião um fortalecimento da minha religiosidade, né? Isso é muito bacana. Então, às vezes, quando nós temos grupos religiosos, isso é sentido por todos e dá um fortalecimento, né? De não estar na sua solidão, mas você estar com um grupo com os mesmos objetivos, propósitos, crenças e hábitos, né, ou semelhantes, é muito interessante, né? Agora, o importante é que cada um de nós encontremos o nosso caminho, né? Porque a religião terrena tem a sua importância, sobretudo para o perfil de algumas pessoas, né? Mas você não precisa estar obrigatoriamente ligado a uma religião para se conectar com a sua espiritualidade, para exercer a sua religiosidade diariamente, né? O mais importante é que cada um de vocês possam refletir e possam ver onde é que vocês se enquadram, onde é que vocês se sentem confortáveis e onde vocês sentem que estão evoluindo, né? Adquirindo virtudes, qualidades que vão te ajudar na construção da sua felicidade, né? Doenças e sofrimentos, todos nós passamos durante a vida toda, em algum momento da vida, né? São problemas que a gente passa, provas, né? Expiações que vêm através das doenças, dos sofrimentos. O que as pesquisas demonstram
é que as pessoas com maior religiosidade, com essa ligação com o divino, com o espiritual, eles têm um auxílio interno que ajudam eles a combater esses males através de um fortalecimento, né? Então, a religiosidade, ela tem atuado como um coadjuvante, como uma parceria no processo da cura de doenças, sejam elas mentais ou físicas. A religiosidade tem ajudado no enfrentamento das aflições e tem sido uma espécie de staff da medicina e da ciência. E isso é muito bom, né, gente? Muito bom. Então, estando claro essa reflexão, eu vou ler o texto de Joana de Ângeles, porque é um texto muito bacana, muito interessante, né? E esse apoio terapêutico pela religiosidade me fala também da importância do autoconhecimento, de eu me encontrar a luz divina que habita em mim, encontrar material interno que me fortaleça, que me faça seguir adiante no meu processo que é de autoiluminação e de evolução. Até aqui, espero que esteja tudo claro, né? Então, eu vou ler o texto. Gente, o texto era muito grande, então eu cortei alguns parágrafos, então eu vou ler algumas partes do texto. Quem quiser ler por completo já sabe, porque eu tenho a referência bibliográfica no canal, na descrição do conteúdo da palestra, tá certo? Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Triunfo Pessoal, apoio terapêutico pela religiosidade. O homem que crê tem muito mais possibilidades nos vários compromissos existenciais do que aquele que vive atormentado pela dúvida ou que simplesmente não crê. Cabe, porém, ao indivíduo, não obstante esse apoio religioso, buscar a sua vida imediata, sua própria experiência de vida, eliminando as exigências das tradições, expressando-se em sonhos pessoais únicos, não repetidos por outros, mesmo que seja portador de problemas semelhantes. A presença da religião no seu mundo íntimo, que o ampara e o estimula ao bem, e a sua prática, produz-lhe um efeito terapêutico superior, por ensejar-lhe possibilidades de reconstrução do que foi destruído e de renovação pessoal ante a vida. Não se pode ignorar que, por outro lado, o maior número de guerras que sofreu a humanidade teve origem nas paixões religiosas, em personalidades psicopatas que se deixavam conduzir pelo fanatismo, tornando-se perversas em consequência da insegurança pessoal e de seus distúrbios inferiores e interiores, né? Conduzindo o seu passado nele mesmo, herança das experiências passadas e dos processos de evolução, somente através do esforço e da luta íntima é que se pode libertar dos atavismos primitivos e das experiências degradantes a que se vinculou anteriormente. Quando, porém, como efeito danoso, esses comportamentos já se lhe instalou o transtorno neurótico e a sombra densa predomina em sua conduta, a religião ainda pode oferecer-lhe recursos saudáveis para que a personalidade lúcida e consciente e a sombra, que já existe em nós, possam marchar juntas, convivendo sem atritos e sem imposições uma com a outra. Uma religião que concilie o dogma com a razão poderá oferecer instrumentos psicológicos
muito seguros para esse apaziguamento da sombra, da união com a personalidade consciente, retirando-se o conteúdo vulgar, primitivo, portador de malignidade que possamos trazer dentro de nós, né? Infelizmente, o ser humano vem perdendo contato com a terra, a fraternidade, em face de conflitos, de opiniões, de imposições do intelecto sobre o sentimento, da robotização que transforma o ser humano em máquina, a repetir atividades que destroem a capacidade de criar, de se enriquecer com novos valores espirituais. Isso resulta no prejuízo experimentado pelas religiões, que vêm perdendo contato com os fiéis, algumas mais interessadas no número de massas rendosas, que oferecem proventos materiais e edificam santuários cada vez mais extravagantes, e que anestesiam as necessidades profundas da emoção com falsos milagres de ocasião, deixando os fiéis mais aturdidos e desesperados quando despertam posteriormente. Continuam recebendo as multidões, porém constituídas por pessoas vazias de harmonia e de sentimentos solidários. Bom, é necessário que a proposta religiosa se expresse no trabalho em favor do homem lúcido, em vez da repressão daquele ser interior que nele vive, ajudando-o a melhorar-se, a cooperar, evitando que se rebele e o agrida. Não será através do corte da cabeça que se poderá eliminar a dor que dela procede. Também não será por métodos castradores, proibitivos, inibidores, que se atenderão aos transtornos neuróticos, mas exatamente de forma diferente, isto é, buscando-se as raízes de onde possam proceder para erradicá-las sem violência, mediante a identificação e superação. Nessa, pode-se estabelecer que a união do ser humano com Deus no cristianismo está representada pelo Cristo e pela sua cruz. Seu amor e seu sacrifício que avançam juntos, abrindo espaços emocionais para compreender-se a própria natureza, suas necessidades e exigências, trabalhando-as com paciência e resignação, ao mesmo tempo ascendendo emocional e espiritualmente, em viagem segura dos vícios e dependências perturbadoras para outros patamares. Então, aqui a gente percebe Joana de Ângeles fazendo um histórico das religiões e da nossa religiosidade. Todos nós já tivemos inúmeras vidas, inúmeras encarnações, e todas elas ligadas de alguma forma a alguma religião ou aprendendo com a religiosidade, né? Quando lá no passado, como homens primitivos, a gente cultua o Deus Sol e coloca no Sol a divindade, era a nossa religiosidade que estava ali aparecendo, né? Exercendo uma influência sobre a fé, sobre a construção, né, de uma vida, de um mundo interno melhor. E assim, com o passar dos anos, a gente percebe que nós vivenciamos momentos lá no passado em que nós tínhamos religiões que vendiam bem caro um terreninho no céu e as pessoas compravam. Então, os homens, né, preocupados com poder, com finanças, transformaram muitas das religiões, né, em uma forma de se enriquecer, de ter apoio político, de exercer um poder, fama, né, e deixaram de lado todos os exemplos daqueles que vieram nos ensinar, como Jesus, como Buda e como tantos outros. Nós, cristãos, temos no Cristo o exemplo de humildade, da religiosidade que ele tinha. Cristo não se declarou, né, religioso
e condenando outra religião. Não. Mas ele nasceu como judeu, né? E ele ia no templo e ele passou por todos os dogmas que a família dele acreditava que estava reconhecendo ali um respeito a Deus, né? Jesus, ele falava as bem-aventuranças. Jesus falava para aqueles que ninguém queria falar, para os pobres, desvalidos, leprosos, prostitutas, pessoas simples, pobres. Mas quando ele falava, os ricos, os poderosos também sentiam algo deles, dentro deles. Muitos os seguiam disfarçados de pessoas, damas disfarçadas de escravas, né? Por quê? Porque a presença de Jesus, esse espírito crístico, governador do planeta, ali caminhando naquelas terras, Jesus conseguia despertar a maior religiosidade, espiritualidade dentro daqueles que o ouviam de fato, né? E conseguia despertar o maior ódio daqueles que não queriam que essas pessoas ouvissem, que essas pessoas tivessem esperança, né? Então, o esforço da religião precisa de estar aliado a uma religiosidade, a uma espiritualidade superior, né? Para poder levar o ser humano a entrar em contato com o seu eu mais profundo, né? Com o seu self, e assim a pessoa entrar em contato com as suas responsabilidades, com as suas virtudes, as suas sombras, entrar nesse processo de autoconhecimento, ensinando a pessoa a assumir consequências, resultados dos seus atos, das suas condutas, e não transferindo consequências para os outros. Então, naquela época, se uma pessoa era poderosa, rica e cometia um pecado complicado, ele fazia uma doação grande para uma igreja, por exemplo, e os pecados eram diminuídos, né? Ou muitas vezes as pessoas acreditavam que filho pagavam pelos erros do seu pai. Ah, fulano tem a língua grande, falou isso, a filha foi lá e pagou. Ninguém paga pelo erro do outro. Se há uma coisa que o cristianismo e a doutrina espírita nos ensina, é que todos nós somos responsáveis. Nós somos arquitetos do nosso destino. Então, todos nós estamos verdadeiramente sendo os construtores, né, de cada tijolinho da nossa casa interna, da nossa casa mental e espiritual. Pois bem, então, se o indivíduo, através da sua religiosidade, ele entra no processo de autoiluminação, ele sai daquele processo de ficar se açoitando, achando que melhora, se punindo, se cortando. Ele entra em contato com uma luminosidade e que ele vai fazer com que essa sombra que já existe em nós, ela possa conviver harmonicamente e ir cedendo lugar para uma luz que vai tomando conta, mas sem nada que fosse violento, desrespeitoso, neurótico, psicótico, né? Que a gente vê tantos casos, né? Então, a função religiosa é que a pessoa tenha uma conscientização espiritual do seu ser, né? Então, eu fico triste quando eu vejo que pessoas acreditam que se passar a mão num carro, né, e pedir a Jesus, vai ter um carro igual, materializando aquela espiritualidade que existe dentro de você, né? Mas aí, nós precisamos de estar dispostos a reconhecer e a saber quais são os verdadeiros valores reais, né, que nós precisamos de buscar e de ir ao encontro para que possamos construir a nossa felicidade, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa paz interna, né? Então, Joana de Ângeles fala uma coisa muito bacana, né? Que, eu vou ler aqui, a consciência religiosa
espírita, a que decorre de uma visão profunda do ser, do seu destino, das possibilidades infinitas que possui e deve utilizar na construção da sua realidade interior, enseja essa terapia preventiva aos transtornos neuróticos, ao mesmo tempo ajudando a curá-los, quando já instalados, mediante a compreensão que cada um pode e deve fazer por si mesmo a atual trajetória reencarnacionista. Então, Joana fala aqui no final da maravilhosa contribuição da doutrina espírita, né? Que nos apresenta um Deus bom, um Deus que perdoa, que cuida, sabe? Um Deus que nos dá oportunidades de repararmos os erros cometidos em uma vida, em várias vidas. Um Deus que sabe e respeita o nosso potencial, que não exige de nós nada além daquilo que a gente dá conta, que nos permite nos comunicarmos e sabermos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos passando por isso. Todas essas respostas nos ajudam a nos conhecer melhor. E todas essas respostas nos ajudam a criar este manual interno que nos dá a nossa saúde física, mental e espiritual. A construção da nossa autoestima depende do autoconhecimento, depende do conhecimento das leis divinas, depende do toque de realidade, para que eu saiba quem eu sou, até onde eu posso ir, até onde eu espero do outro, e construir grupos sociais mais fortalecidos, né? E que a gente possa ir evoluindo enquanto sociedade. Então, esse texto de Joana de Ângeles mostra que não é a religião que nós conhecemos, de regras, de proibições, de pensar que se você não pertence a essa religião, então você vai para o inferno. Se você cometeu esse pecado, você vai para o inferno. Nada disso, né? Mas sim a religiosidade, que é o Deus que habita em mim, e que eu possa deixar essa energia divina trabalhar com os meus lados que têm neuroses, sombras, medos e tudo mais, para que eu possa cada vez mais transformar as minhas sombras internas em luz. E eu achei muito interessante, queria mostrar para vocês, saiu publicado há algum tempo atrás, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, e Territórios, TJDFT, um artigo, né, uma matéria que o Hospital Albert Einstein publicou, né, autoria do Dr. Marcelo Saad, Roberta de Medeiros, né, ambos doutores, né, em fisiologia e ciências. Então o Dr. Marcelo faz parte do corpo clínica, né, e a doutora Roberta de Medeiros, ela também é titular de fisiologia no Centro Universitário São Camilo. Então, eles colocaram um texto sobre espiritualidade e saúde. E eu achei muito interessante porque soma muito com o que Joana de Ângeles está falando. Então, esse texto, quem quiser procurar, né, espiritualidade e saúde, mas tem umas partes muito interessantes. Olha o que eles falam. Que a associação entre espiritualidade e saúde está documentada em inúmeras pesquisas científicas. Os primeiros trabalhos nessa área começaram a ser feitos por volta de 1980 e vem evoluindo em todo o mundo. Há evidências de que pessoas com a espiritualidade, com a religiosidade bem desenvolvida, tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vida mais saudáveis e, quando adoecem, né, desenvolvem menos depressão e se recuperam mais rapidamente.
Para muitas pessoas, a religiosidade, a espiritualidade é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, significado, ideal e força. Isso, gente, a gente está vendo pessoas da área de ciência, né, da medicina, falando através desses estudos que têm sido feitos. Né? A espiritualidade oferece um referencial positivo para o enfrentamento da doença e ajuda a suportar melhor os sentimentos de culpa, de raiva e ansiedade que decorrem do quadro, né, de doença. A cura pode ser influenciada pelo reforço positivista do paciente, e esse efeito pode ser tão importante quanto os efeitos do tratamento clínico. Olha que interessante. Você pode tomar o melhor antibiótico, o melhor remédio. Então, se você de repente não estiver, né, centralizado, centrado, numa positividade, no desejo, da força, da crença de que você vai ser curado, aí tudo complica, né? Porque é diferente, né? É diferente. Então, gente, a espiritualidade, a religiosidade, né? Ela bem desenvolvida foi considerado um fator protetor para evitar o sofrimento psicológico, suicídio, comportamento delinquente, uso e abuso de drogas e álcool. Né? Então, é muito interessante pensar que tanto a saúde física quanto a saúde mental, né, estão correlacionadas com a espiritualidade, com a saúde espiritual. Né? Então, é muito interessante porque eles falam que a religião também pode afetar na área da saúde, otimização das vias psiconeuroimunológicas, psiconeuroendócrinas e psicofisiológicas. Melhor estratégia de lidar com redução do estresse, respeito ao corpo e um melhor estado psicológico, porque pode trazer esperança, perdão, altruísmo e amor. Então, depois de muitos estudos sobre esse tema, né, 2 pesquisas brasileiras foram feitas em pacientes com câncer. E em mulheres com câncer de mama que se submetiam a mastectomia, ou seja, a retirada do seio, né, total, a religiosidade atuou como fator de proteção contra a depressão no pós-operatório, né? E nesses pacientes com câncer, a prática da prece correlacionou-se significativamente com a escala de saúde geral e de funcionalidade. Né? Os autores recomendam que a prática da oração e da prece não sejam desencorajadas. Né? Então, gente, a conclusão desse texto é que a associação entre espiritualidade e saúde física e mental está documentado em inúmeras pesquisas científicas, pois a espiritualidade, a religiosidade contribui para a melhora da saúde, graças a esses muitos fatores citados. Né? Atualmente, grandes hospitais gerais no Brasil e no exterior têm oferecido essa abordagem com resultados muito satisfatórios. Então, Joana de Ângeles, em espírito, vem, nos fala tudo isso, e depois tem esse texto científico, né, retirado de uma publicação de um Tribunal da Justiça, que vem de um hospital respeitado no Brasil, Albert Einstein, e tudo convergindo para o mesmo ponto, né? A saúde, ela está baseada num tripé. O físico, o mental e o espiritual precisam de estar interligados. E através de uma religiosidade operante internamente, a gente pode contribuir para a erradicação da doença, uma cura,
para minimizar os efeitos daquela doença, né? E para evitar que quadros como depressão, pânico e tudo mais possam se instalar quando o paciente passa por questões tão complicadas como a mulher fazer uma mastectomia. Então, gente, nós temos falado isso no estudo oração há tempos, né? Além da questão fisiológica, né? A espiritualidade ajuda no processo do tratamento, do crescimento mental e emocional. Então, a nossa religiosidade pode entrar como um fator de terapia, né? Nos auxiliar em reflexões terapêuticas, somando com a minha terapia com o psicólogo, somando com o tratamento médico. O que a doutrina espírita nunca fala é que, para se ter uma cura espiritual, deixe os remédios de lado. Jamais, jamais a orientação é essa. Todo tratamento sério, físico-espiritual, ressalta: não deixe de tomar os seus remédios dos médicos terrenos. O tratamento espiritual vem para somar. Se a doença for eliminada, então o médico vai retirar o remédio de você, né? Mas quem faz isso é o médico. Esse respeito é muito importante, né? Mas era isso, era apenas assim uma breve discussão para a gente falar sobre a importância da espiritualidade, da religiosidade. E que a gente preste atenção e se faça a pergunta: como que eu estou lidando com a minha religiosidade? Como que eu estou lidando com essa minha espiritualidade? Como é que eu estou cuidando do meu espírito, dos meus sentimentos, emoções, do meu eu? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para isso estar bem conectado naquele tripé da saúde, físico, mental e espiritual? Essa resposta cada um de nós deve buscar dentro de si. Sêneca já dizia: faz parte da cura o desejo de ser curado. E Jesus disse que nós somos deuses. Então nós podemos muita coisa para o nosso bem, para o bem do próximo e o bem da espiritualidade, da sociedade. Lembrando que a gente não está falando de religiões definidas e muito menos de religiões onde a prática da ignorância, né, da maldade, como a gente tem visto nas guerras religiosas, né, no nosso mundo atualmente, isso não é espiritualidade, né? Isso é uma demarcação de território. Então, ambos os lados, né, têm os seus argumentos, mas não é uma verdadeira espiritualidade. É disso que a gente precisa de fugir. É eu ser católico e achar que as outras religiões são inferiores. É eu ser espírita e achar que as outras religiões são inferiores. Não. A melhor religião é aquela que te transforma em alguém melhor. E ninguém se transforma em alguém melhor sem a humildade de reconhecer o seu lugar neste universo vasto de Deus. Vamos encerrar fazendo a nossa prece. Pai de infinita bondade, muito obrigada por tudo. Obrigada por este momento de estudo e oração. Obrigada pela presença dos nossos mentores cuidando de nós. Rogamos que os nossos lares sejam abençoados, iluminados, e que todos que participaram deste estudo e oração, sejam encarnados ou não, possam ser abençoados por Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Que possamos refletir e que possamos resgatar a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade que habita dentro de todos nós e que serve de ligação para com o nosso Pai, Deus. Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana abençoada.
e que consigamos fazer, trazendo o recurso da nossa espiritualidade como uma soma, com todos os recursos, para mantermos a nossa saúde, a nossa paz. Que assim seja. Boa noite, amigos. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Obrigada pela presença. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui reunidos. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. E Ele há de querer. Boa noite, meus amigos. Fiquemos em paz.